Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à primeira aula do bloco 2 do curso de Bioquímica para Fisioterapia. Meu nome é Clara, vou estar auxiliando o professor Antônio durante esse bloco. Então, vocês vão provavelmente me ver por aqui em algumas aulas, algumas vezes. Então, para a nossa primeira aula, a gente vai falar sobre combustão e respiração celular. Mas antes da gente falar das reações que envolvem a combustão e a respiração celular, a gente precisa primeiro entender como que esse conhecimento foi consolidado, como que ele foi construído ao longo da história da humanidade. E essa é uma história que começa lá atrás, nos anos antes de Cristo, numa época em que se acreditava que tudo na natureza era composto por 4 elementos: água, ar, terra e fogo. E o Hipócrates, que era um grande teórico da época, acreditava que quando esses 4 elementos entravam em desequilíbrio, o organismo ficava doente. Um tempo depois, o Aristóteles chegou com uma nova teoria dizendo que, na verdade, não se tratavam de apenas 4 elementos, mas sim de 5, sendo esse quinto elemento chamado de alma da matéria. E aí, qual seria a função desse quinto elemento? Manter os outros 4 elementos unidos. E aí, caso a alma da matéria fosse perdida, o organismo ou morria ou era desintegrado. Então, como é que o Aristóteles chegou a essa conclusão? Ele observou o vinho, né? O vinho, ele é feito a partir da uva, mas ele pode formar também o vinagre. E aí hoje a gente já dominou essa transformação, a gente já sabe, a gente aprecia o vinagre, né? É uma outra relação, mas naquela época o vinagre não era apreciado e o vinagre era um indicativo de que o vinho tinha estragado, de que o vinho tinha passado do ponto, não dava mais para consumir por causa do gosto ácido forte, né? Aquele gosto característico de vinagre que a gente conhece. E aí o que o Aristóteles percebeu? Que quando o vinho estava estragando, né, quando ele estava virando vinagre, tinha a formação de bolhas. E essas bolhas, então, seriam a alma da matéria sendo liberada, né? Então, por isso que o vinho estragava, desintegrava. E aí, ao longo da história, houveram alguns candidatos a serem a alma da matéria, né? Para não ser uma coisa tão genérica, tentavam encontrar o que seria esse quinto elemento, o que seria a alma da matéria. E aí, uma teoria que fez bastante sucesso, que foi bastante aceita, foi a teoria do flogístico. Ela foi proposta pelo George Stahl e ele dizia o seguinte, que corpos suscetíveis à combustão possuíam uma matéria, que é o flogisto ou flogístico, que seria a alma da matéria, que é liberado ao ar durante a queima. Então, por exemplo, esse toco de madeira, que seria uma substância rica em flogístico, né, porque a madeira ela entra em combustão muito fácil, ela, uma vez após ter sido queimada, né, após ter passado pela combustão, o que iam restar seriam apenas as cinzas, né, apenas um punhado de cinzas. E aí, por que a matéria se desintegrou? Porque o flogístico foi liberado no ar. Então, quando a madeira queima, o flogístico vai para o ar e sobram só esse punhadinho de cinza. E aí entra um personagem que provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar, que foi muito importante para essa história toda, que é o Lavoisier. E aí o Lavoisier observou uma coisa interessante. Ele observou que algumas substâncias, como o fósforo e o enxofre, quando queimavam, não perdiam peso. Na verdade, elas ganhavam peso. E aí ele achou isso um pouco curioso, porque como era possível essas substâncias ganharem peso na queima se o flogístico estava sendo perdido, né? Então ele fez o seguinte teste. Num sistema aberto, ele queimou a matéria orgânica e aí ele viu a perda de peso, né? Refletida ali nos pratos da balança. Então a matéria orgânica, depois de queimada, ficava realmente mais leve. Mas quando ele queimava o mercúrio em fogo brando, ele viu o contrário. Ele via que, na verdade, aumentava o peso. Então, ele achou isso curioso. Depois, ele fez um outro experimento, mais ou menos nessa linha, só que agora com um sistema fechado. Então, durante a combustão da matéria orgânica e do mercúrio, ele cobriu a balança, o prato da balança, com uma espécie de uma redoma. Ou seja, ele estava impedindo a troca, né, entre o ambiente externo e o ambiente interno onde estava havendo a queima. E aí ele observou uma coisa bem interessante. Ele viu que, na verdade, não tinha alteração de peso, nem com a matéria orgânica, nem com o mercúrio. O peso ficava estável. Depois disso, ele fez mais um experimento, só que agora ele usou uma vela e uma cobaia animal, um ratinho. E aí ele cobriu tanto a cobaia quanto a vela com essa redoma,
deixou lá por um tempo. Quando ele voltou para observar, ele percebeu que a vela tinha apagado e que o ratinho tinha morrido. Ou seja, quando ele fecha o sistema, né, quando ele coloca essa redoma, ele impede que ocorra alguma troca com o meio externo que é relevante. E aí ele não sabia dizer qual a natureza dessa troca, porque existiam duas possibilidades. Ou a redoma impede que alguma coisa muito importante chegue, né, para o ratinho e para a vela acesa, chegue do meio exterior, ou a redoma faz com que alguma coisa tóxica que é produzida durante a queima da vela e durante a respiração, durante o ratinho existindo ali dentro, seja lançada para o ar, seja liberada para o ar. Então, ele vai pensar num experimento que junta essas duas observações dele, né? Então, ele cria esse sistema que engloba o mercúrio sendo aquecido, que era a substância que ganhava peso, né, quando era aquecida, e o ratinho dentro de um sisteminha fechado. Então, o que o Lavoisier fez? Ele aqueceu o mercúrio, e aí, uma vez esse mercúrio aquecido, ele observou que havia liberação de um gás. Esse gás era coletado por essa cânula e ele era levado para um tanque com uma solução de cal. E aí, a primeira coisa que o Lavoisier observava era se esse gás estava reagindo com a solução de cal. E aí ele viu que não havia reação alguma. E aí esse gás, então, ele era levado até o ratinho, até a cobaia animal. E aí, ao longo do tempo, Lavoisier foi observando que o ratinho estava vivo, estava bem, não aconteceu nada com ele. E havia mais uma cânula coletando o ar que estava preso ali junto com o ratinho e levando até mais um tanque com solução de cal. E aí, nesse tanque, sim, o Lavoisier percebeu que havia a precipitação de um sal. E aí vamos pensar o que estava acontecendo aqui, né? O cal é o hidróxido de cálcio, ou seja, ele é uma substância básica. Para estar havendo a formação de um sal que está sendo precipitado, o que está chegando pela cânula tem que ser um composto ácido, né? Uma vez que a gente sabe que ácido mais base forma sal. Então a conclusão foi a seguinte: o gás carbônico que o animalzinho, que o ratinho está liberando conforme ele respira, vai formar o ácido carbônico, que vai reagir com a solução de cal e vai formar o carbonato de cálcio. Então, o que o Lavoisier viu sendo precipitado no segundo tanque com a solução de cal era carbonato de cálcio. Então, a primeira questão foi resolvida, né? Então, o produto da respiração do ratinho era o gás carbônico, um composto ácido. Mas ainda faltava entender o que é esse gás que, quando é liberado aqui pela queima do mercúrio, não reage com a solução de cal e que não faz mal para o ratinho. Permitiu que o ratinho ficasse vivo. Então, quando a gente analisa o que é o mercúrio, na verdade, é o óxido de mercúrio, né? Então, quando a gente separa o óxido de mercúrio, a gente vai ter mercúrio e um outro componente. Quem é esse outro componente? É um gerador de ácido, né? Uma vez que ele vai reagir com a matéria orgânica, sendo a matéria orgânica o ratinho, e vai formar o H2SO3. E aqui, então, a gente chegou no oxigênio. E é por isso que o oxigênio se chama oxigênio, né? Pela etimologia da palavra, ele é um ácido gerador. Então, Lavoisier concluiu que o que é levado, né, a partir da queima até o ratinho é o oxigênio, e isso é fundamental para que o animal fique vivo. E aí agora, então, Lavoisier repete os experimentos que ele havia feito antes com a vela e com o ratinho, mas agora usando o que ele chama de ar perfeito, ou seja, ele mantém a queima branda do óxido de mercúrio dentro do sistema fechado dele. E aí o que ele observa com a passagem do tempo? Que a vela não apaga e que o ratinho continua vivo. Ou seja, o que fazia a vela apagar e o que fazia o ratinho morrer? A falta de oxigênio, né? Então, quando ele ficou em dúvida sobre o que estava levando a vela a apagar e o que fazia com que o ratinho morresse, se era alguma coisa da parte externa que não chegava dentro ou se era algo produzido dentro que não era liberado, ele concluiu então que na verdade era falta de oxigênio. O oxigênio não chegava dentro do sistema fechado dele. Mas ainda faltava alguma peça para o Lavoisier, né? Então ele começou a pensar:
A queima de matéria orgânica e a respiração são fenômenos semelhantes? Sim, são, né? Ambos vão consumir oxigênio e ambos vão liberar gás carbônico. Mas ele percebeu o seguinte, quando a vela queima, ela vai consumir oxigênio, ela vai liberar gás carbônico, mas ela vai produzir calor, né? Quando a gente chega perto de uma vela acesa, a gente sente aquele quentinho na nossa mão, no nosso corpo. Então, o Lavoisier se perguntou se a respiração é capaz de produzir calor. Será que a respiração produz calor? Mas como que ele ia medir isso? Então, ele criou um calorímetro junto com o Laplace, né, o calorímetro de Lavoisier e Laplace, que foi um sistema que ele fez para tentar medir a liberação de calor a partir da queima da vela e da respiração do ratinho. Então, como é que ele fez isso? Ele criou um sistema isolado, cercado de gelo, né? Então, tudo isso aqui em volta seria gelo, e ele vai medir, então, o quanto de gelo é derretido, né? Através da água que vai caindo aqui por esse espacinho. Então, aqui ele vai conseguir medir o quanto de calor está sendo produzido na queima da vela e na respiração do ratinho, e isso é refletido no derretimento do gelo. E, além disso, ele mediu também a liberação de gás carbônico nas duas situações, tá? E aí, o que ele encontrou? Ele encontrou que a queima da vela produz uma quantidade de CO2 bem maior do que a respiração do ratinho, cerca de 10 vezes mais CO2 produzido pela queima da vela. E também que a queima da vela é capaz de derreter bem mais gelo, uma quantidade bem maior de gelo do que a respiração do ratinho. Mas aí ele se fez a seguinte pergunta: se a respiração do ratinho e a queima da vela, né, se a respiração e a combustão são a mesma reação química, uma vez que ambas consomem oxigênio e liberam gás carbônico, então deve existir uma proporcionalidade entre a quantidade de gás carbônico liberado e de calor produzido, né? Uma vez que, se elas são a mesma reação e se a vela produz calor, então tem que existir uma proporção, mesmo que em valor absoluto, esses valores sejam bem diferentes. Então, o que eles fizeram? A razão, gelo derretido por CO2 produzido. E aí eles encontraram valores bem parecidos nessa razão, mostrando que de fato existe uma proporcionalidade, que de fato a combustão é igual à respiração. Então, o Lavoisier concluiu que a respiração é uma combustão muito lenta, mas perfeitamente semelhante à combustão do carvão ou de qualquer matéria orgânica. Ela ocorre no interior dos pulmões, sem produzir luz perceptível, porque a matéria liberada pelo fogo é imediatamente absorvida pela umidade dos tecidos. Ou seja, quando o corpo entra em contato com o oxigênio, que é quando acontece a respiração, vai haver a liberação de gás carbônico, de água e de calor. Assim como acontece quando a vela queima, quando um pedaço de madeira queima, quando um carvão queima. E aí, o final da história não é dos mais felizes, né? O Lavoisier ele foi executado durante a Revolução Francesa, no dia 8 de maio de 1794. E aí tem uma frase muito célebre do Lagrange, que diz que levaram não mais que um momento para cortar aquela cabeça. Contudo, uma centena de anos talvez não sejam suficientes para produzir outra como aquela. Porque é inegável o tamanho da contribuição que o Lavoisier deixou para a gente, não só falando aqui de respiração e combustão, né? Um número incrível de descobertas que ele esteve envolvido. Então, na próxima aula, o que a gente vai discutir? A gente já entendeu, então, que quando o corpo entra em contato com o oxigênio, ele vai liberar gás carbônico, água e calor. Mas o que é esse calor? O que esse calor tem de diferente do calor que a gente sente, né, quando a gente está ali perto do fogo? Quais são as propriedades desse calor e como esse calor se relaciona com a energia livre, com a entalpia e com a entropia? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês precisarem tirar dúvida, alguma coisa, vocês já sabem como falar comigo. Então, um beijo para vocês e até a próxima.